Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da Nova. Nessa edição super especial, a gente vai falar da comemoração dos 30 anos da Casa Cor. Eu estou aqui com João Grilo, Juliana Grilo e Eduardo Faleiro para a gente contar a nossa trajetória, as nossas emoções, os bastidores, alguns casos que vocês vão saber hoje. Que foi, gente? O bisão do país me ajudar. A gente faz também, seja por isso, nunca é demais. Nós estamos aqui na Casa Cor com Eduardo Faleiro e Juliana Grilo, os diretores da Casa Cor, e João Grilo, o mentor que trouxe a Casa Cor para Minas Gerais, junto com o Ernesto, e a gente vai começar a contar as histórias, os bastidores e as emoções que a gente viveu nesses 30 anos. Dudu e Ju não, mas o João tem muita história para contar. Nossa, né, João? Nossa. Vamos começar contando? Toma a história. Vamos. Conta uma coisa bem interessante. A gente pode começar falando da primeira edição, que foi histórica. A primeira edição foi marcante, né? Foi muito marcante. Se eu começar a falar da história dela, vai ocupar seu programa todo. Não. Mas eu acho que tem uma história muito bonita, porque o Arquivo Público Mineiro ocupa uma casa que foi a primeira construção da cidade. É a casa que foi construída para receber a comissão construtora da cidade. E depois foi a primeira sede da prefeitura. E estava há 40 anos fechado. Então foi muito emocionante pegar aquela história e ver aquela transformação toda acontecendo de uma maneira muito rápida e muito respeitosa, né? Porque foi muito bonito. Assim, a gente começou apresentamos a casa com uma palestra da Jurema Machado, que era presidente do IEFA na época. Não, e ela conseguiu maravilhoso, um arranjo de flor maravilhoso. E ela conseguiu obra, assim, foi muito lindo. Conseguiu com a conversa envolver todo mundo num processo muito positivo dessa história. E as pessoas se ajudavam para tentar resolver. Esse, aliás, é outro detalhe bacana, né? O que criou de interação entre os profissionais, uma coisa que não existia desse jeito, né? Hoje existe uma coisa muito consolidada, cheia de grupos de WhatsApp, de amigos. E essa história vem muito da Casa Cor. E hoje, até hoje, estão todos aí quase na nativa, né? Se a gente for lembrar o elenco da primeira edição, né? Tanto que a gente gosta deles aqui com a gente, né, Dudu? É verdade. Mas desde a primeira, eles ainda continuam sendo a referência para os novatos que estão aparecendo, né? Aquela referência mesmo, boa. Porque tem uma outra coisa curiosa, assim, que é o seguinte: essa primeira geração, eu acho que ela inventou a arquitetura de interiores. Ela inventou. Não existia. Se a gente falar do Dante, as referências que temos até hoje vêm dessa turma. Vem dessa turma. Porque o Dante era um representante do que existia de decoração. Né? Que era aquela coisa, ele era o decorador da casa, quando a menina ia fazer 15 anos, ia lá e trocava os tapetes, trocava a cortina e tal. Então ele era um representante, ele e o Deu. Eram os dois que eram representantes dessa história. Consuelo Garzon. O resto era uma geração, não necessariamente mais nova, a Freuza não era tão mais nova, mas eram pessoas com uma visão completamente contemporânea e que não faziam, como ninguém fazia arquitetura de interiores. Não. Esse pessoal fazia loja, né? Patrícia. Esse pessoal fazia loja Patrícia. E tal. Mas não tinha essa coisa de fazer interiores. Não era uma coisa... Isso foi muito surpreendente também na primeira Casa Cor. Eu me lembro de ter um caso muito engraçado do meu dentista, que estava visitando esse primeiro evento, e ele saiu pela porta, eu estava sentado no restaurante, e ele me viu e veio me xingando de lá de cima até aqui. Porque ele tinha comprado um apartamento e já ia mudar para lá. Agora? Ele falou assim: agora eu não posso mudar para lá, eu não vou levar meus irmãos para lá de jeito nenhum. Aí ele adiou a mudança dele e contratou um profissional para fazer as coisas dele todas, assim. Isso foi um grande ganho da Casa Cor, eu acho, que ela abriu também o mercado, né? E as pessoas começaram a querer um bem-estar melhor, a indústria veio junto querendo crescer também, né? Então do ponto de partida que a gente queria, é isso também, que todo mundo começou. Eu me lembro que a Jaqueline Salomão fez um closet. Que foi uma coisa, assim, era uma coisa enlouquecida, assim. As mulheres ficavam um tempo na fila do espaço dela para conseguir entrar no closet dela. E ver uma gaveta que era toda subdividida.
sabe? E ver uma coisa com umas gavetas finas, com negócio. E é uma coisa assim, nunca ninguém tinha pensado em nada disso. A mãe chamava o carpinteiro lá e fazia. E conta que ela, durante anos, era só contratada para fazer o close, porque não existia close aqui também. Então, uma pessoa teve uma ideia de fazer um armário cheio de divisão, não sei o quê. A mulherada enlouqueceu, ela ficou famosérrima. Enlouqueceu. Ela tinha um escritório só de projetar coisas. É muito engraçado. E muitos termos, por exemplo, cozinha gourmet, são coisas que apareceram na Casa Cor, né? Na Casa Cor de Minas. Cozinha gourmet apareceu na Casa Cor de Minas. Foi usada a primeira vez essa expressão dentro da Casa Cor de Minas. Nós fizemos umas 2, 3 vezes e chamamos de cozinha gourmet. E foi pegando. E essa história foi pegando. Aí a gente faz aqui, o pessoal de São Paulo gosta, do Rio gosta, aí faz uma cozinha também, chama de cozinha gourmet, porque não tinha, era a cozinha do dono da casa, né? Era uma coisa das coisas também que eu acho que aí já nas 2 gestões que eu acho que foi muito legal, essa é a inovação com palestra, de trazer mais assunto. Casa Cor e Conversa. Isso, né? A gente já começa a ficar mais perto, tanto dos arquitetos quanto do público, né? Sim. Isso foi uma foi das aqui também que foi aqui que começou. A depois, fotografia. Alguns anos depois, São Paulo criou a Casa Talks. Né? E a gente continuou chamando de Casa Cor e Conversa, que era bem mais simpático, né? Não, a gente vai lembrando de tanta coisa que a Casa Cor ajudou a cidade, né? De fazer nos imóveis tombados, quanta coisa a gente já deixou de herança para a cidade, né? Da Sapucaí. 30 edições, 26 edições Ju. foram imóveis tombados e processo de tombamento. Foram poucas as que não foram tombadas. Né? Olha. Muito poucas. E que a gente já deixa de presente também, né? Tem a fotografia, que esse é bom esclarecer que a gente geralmente deixa de presente o que as pessoas ficam conhecendo do imóvel, o foco dele. Porque em algumas nós demos grandes contribuições, como por exemplo na Casa da Rede Ferroviária Federal. Demos grandes contribuições. Mas né? a primeira também, o arquivo estava fechado e depois ele nunca mais fechou as portas. Nunca mais. Ali, a Casa do Conde também. A Casa do Conde também, quer dizer, mas chamou a atenção, aquele espaço ninguém conhecia a Casa do Conde. A Casa do Conde foi uma coisa muito sensacional. A gente foi chamado também, quer dizer, o Flávio Cassalade, que era presidente do IEFA na época, me procurou e falou assim: João, faz a Casa Cor aqui na Casa do Conde, nós precisamos divulgar esse imóvel, porque esse imóvel vai ser derrubado, vai virar uma igreja isso daqui. Era a história dele. Depois essa igreja foi construída lá perto do Diamond. Do Diamond, né? Mas ela ia ser ali, iam derrubar aquilo tudo para fazer aquela história. Então, e é um imóvel muito bacana, muito importante para a cidade, com aqueles galpões e tal. Então nós assumimos de fazer a Casa Cor lá. Bancamos essa... bancamos, e o Ernesto falava assim: Júnior, mais uma doideira do João. Ele está querendo pegar os galpões. Não, vamos deixar só a casa, já era uma... Foi quando você entrou, né, Ju? Foi. Eu lembro daquela festa que a gente fez, Ernesto comprou os sacos, a gente fez tudo à luz de vela no galpão, todo sujo, lembra? Foi, bonito. E os sacos da Júnior que encheu uns sacões enormes, cheios de frutas secas. Do mais linda. Acho que era fruta seca, flor do campo e espumante. Só. Teve uma coisa muito bonita, pelo seguinte: aquele espaço entre os galpões, pra você ter uma ideia, saíram mais de 200 caminhões de entulho. Não, era uma coisa. Era um negócio cheio de tesouro no meio, sabe? E a gente chamou a imprensa para conhecer o lugar e ninguém conhecia aquele lugar. E o patrimônio, o Flávio teve fazer uma palestra no pessoal e falou da importância daquele imóvel, né? Porque a Casa do Conde, o Conde construiu aquilo na época da construção da cidade, e aquilo originalmente os galpões era a fábrica de cantaria das casas que foram feitas aqui, uma fábrica de lâmpada. Então, assim, algumas das indústrias mais importantes saíram ali daquele lugar. Então, o imóvel tem uma importância histórica muito grande. E o Flávio contou tudo isso e ninguém conhecia aquele lugar no centro da cidade, um lugar que era uma pena. Aí a imprensa abraçou a Casa Cor de uma maneira que eu acho que nunca teve nada parecido. Assim, João, mas era muito, muito grande. Era muito grande. O Ernesto falava assim: não tem móveis, não vai ter móveis, porque a gente não tem essa coisa. E o João falava: eu quero tudo. Aí falou: com jardim. Aí foi o Pedro Nery fazendo uma cascata, o Liguinho fazendo um jardim todo de placa de
ferro de lindo. ferro lindo. Teve um muro gigantesco que vocês levaram meses para derrubar, que era um dique, né? O que separava os galpões da casa era um muro. Esse muro a gente tira, né? E não era um muro, era um dique. Não, né? olha. Então, foi a nossa parceria com a Eletrônica que eles caíram do céu, assim. E vieram com umas máquinas lá que ficavam ficava 8 horas por dia quebrando concreto. E depois veio aquela cascata do Pedro Neri, que era da Dinda, uma coisa linda. Mas teve a Casa do Conde teve o projeto de design da Isabela Vec lá dentro, o banheiro, a exposição de design, né? Exposição de design, a Jaqueline Fraustes com a Flávia fizeram, você lembra o teto, os desenhos no chão eram da luz. Tinha tanta coisa inovadora, tanta coisa. E aquele clube de jazz, que eu acho que aquilo também foi uma... Clube de jazz Cavalieri, era show de jazz todas as noites. Todas as noites, a gente contando o caçulinha. E tanto que era divertido, maravilhoso. Era um galpão com clube de jazz. Todas as noites. Toda noite. Foi muito impressionante. Foi muito impressionante. Foi patrocinado, foi patrocinado pela Uzi Minas, né? Foi. O Chiquinho Amaral chamou todos os músicos e a condição do contrato é: você vem e toca, e você tem que dar 3 ou 5 canjas, ou abrir 3 ou 5, não sei o quê. E eles tinham entrada liberada. Então, eles assumiram aquilo ali, veio músicos Mas vieram músicos de São Paulo, teve um cara que veio dos Estados Unidos. Essa Casa Cor foi outro marco na história da mudança também da Casa Cor no geral, porque foi feito maior, né? Na verdade, essa do ano 2000, porque a Casa Cor ela tinha uma definição. Tamanho. Eram 2 senhoras muito bacanas, né? Elas diziam, Casa Cor é uma ideia arremiada, e é uma verdade mesmo, né? Mas elas tinham um produto muito amarrado. Né? A definição de Casa Cor era uma casa ricamente decorada, em que os donos da casa saíram e as pessoas estão lá visitando no momento em que os donos da casa não estão lá. Essa era a definição delas, da Casa Cor. E aí, de repente, nós fizemos numa casa grande, 3 galpões, uma coisa com show de jazz, mudou completamente a cara da história. E tem uma coisa interessante, porque nessa Casa Cor vieram os diretores do Banco Pátria. E jantaram comigo e com o Ernesto. Que eram os proprietários da marca, né? Não, eles não eram ainda. Ainda, né? Eles não eram ainda. E aí, ainda era Yolanda. Ainda era a Piuí, né? Eu lembro só da Yolanda. Agora me fugiu o nome da outra, daqui a pouco eu lembro. Mas eles vieram, eles estavam pensando em comprar a Casa Cor. A Casa Cor estava à venda. As 2 senhoras já estavam e queriam vender a casa. Então o banco veio aqui, o banco era o trabalho dele, eles compravam coisas, consertavam, melhoravam e vendiam. Trabalhavam com fundos de investimento. Assim. E então, eles viram a Casa Cor e perguntaram assim, por que a Casa Cor de Minas é tão diferente? Assim? Aí eu falei, olha, a Casa Cor ela tem uma definição que é assim, a gente está fugindo completamente do script, mas a Casa Cor, qualquer mudança que você faz ali, são as senhoras, tem os valores dela, mas tem uma coisa conservadora ali, uma coisa que está dando certo e tal. E eles ficaram muito impressionados com isso, e então eles saíram dali super impressionados e compraram a Casa Cor. E no ano seguinte, a Casa Cor de São Paulo foi no Hospital Matarazzo, onde hoje é o Rosewood. Então, assim... Passou a ter um outro formato também. Passou a ter um outro formato, virou um mega evento, etc. E nessa época a gente já fazia foto da revista e também o Jomar já foi para São Paulo também fazer a revista também. Porque a gente fez nós fizemos o primeiro ano da Casa Cor, que ele foi muito corrido. No segundo ano a gente quis fazer uma revista com foto. E as 2 senhoras falaram, não pode, vocês não entendem nada disso, vocês não sabem fazer isso, não tem jeito de fazer esse catálogo com menos de 30, 40 dias, não tem não sei o quê, não tem jeito de fazer isso e tal. Vocês entraram, já querem mudar as coisas e tal, não sei o quê, então não deixaram. E aí no terceiro ano nós fomos lá e falamos assim, olha, a gente não é bobo assim também. Então a gente entende, sabe que dá para fazer, então não sei o quê. Aí elas falaram assim, tá bom, vamos lá, tenta fazer. Achando que não ia conseguir, apostando né? que não ia dar. Tem uma coisa também muito importante da Casa Cor, muito importante mesmo, que é o Jomar. Né? Os primeiros anos de Casa Cor, os arquitetos daqui de Minas Gerais ganhavam todos os prêmios. Prêmio Deca,
Prêmio Betzino, Não, gente, prêmio aquela revista da Olga Creel, da revista AD, todos os prêmios vinham para Minas Gerais. Assim, era uma coisa mais impressionante. Assim. E por que vinham para cá? Porque eles chamavam grandes arquitetos do Rio, de São Paulo, sei lá, para julgar, e eles julgavam pelas fotografias. E é claro que aí não tinha para ninguém, né? Só para Jomar, né? Jomar fotografa muito bem, né? Mas ele, mais do que ele pega a alma da coisa, né? Ele entra assim, aí isso faz toda a diferença. E na época, o Jomar praticamente produziu o catálogo sozinho. Ele não apenas fotografou, como ele fez a edição e acompanhou a impressão. A revista era toda dele. Então era tudo Jomar com o escritório dele. Isso mesmo. Então esse negócio deu tanto certo que aí as outras Casa Cor contrataram ele. Então algumas para fazer o catálogo e algumas só para fotografar. Então ele fotografou para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Salvador. Ele foi uma coisa múltiplo mesmo. E que foi muito bacana também, porque o Jomar fez uma escola de fotografia que existe, eu acho, no Brasil. Assim, tem uma responsabilidade muito grande do Jomar. Em Minas Gerais, eu acho que não tinha ninguém que fizesse um trabalho parecido com o dele. E por que tinha o Jomar? Tinha o Jomar também por causa do Silvio Podestá, que já tinha feito 2 revistas, a revista Pampulha e AU. E que o Jomar já era um fotógrafo que tinha se destacado naquela história. O Jomar é um arquiteto, né? E ele foi ajudar o Silvio a fazer a revista e ficou com as fotografias e deslanchou com esse negócio de fotógrafo de arquitetura. É bacana dizer que BH já tinha um cenário muito interessante de arquitetura, que era essa turma, né? Pós-modernistas, Aulo Maia, João Diniz, Veveco, Gustavo Pena, né? Enfim, uma turma que já publicavam, faziam revista. As pessoas já conheciam, assim, tinha um cenário muito forte. Rico, né? Mas acontece o seguinte, é que, com exceção do pós-modernismo, esse cenário de arquitetos ótimos existiu no Brasil inteiro. São Paulo tinha grandes arquitetos. Rio de Janeiro tinha grandes arquitetos. Eu acho que teve uma diferença que nós pegamos esses grandes arquitetos locais e pusemos na Casa Cor. Isso que eu ia dizer. A Casa Cor se beneficiou dessa turma e ainda promoveu interiores que praticamente não existia, né? Esse fomento, essa publicação. Então essa união, eu acho que foi riquíssima para o início da Casa Cor. É maravilhoso. Agora o interior já vem com a chegada de vocês, né? Assim, os profissionais que vieram. Eu acho que antes, não. Não. Interiores, eu acho que antes. Acho que são 2 coisas aí. Tem essa arquitetura que é bem feita, incrível, sensacional, e a arquitetura de interiores. E pouca gente fazia as 2 coisas. Patrícia Hermani. Pouca gente passou a fazer. Patrícia não tinha esse mercado assim, desse jeito, né? Eu me lembro, em Belo Horizonte, tinham 6 prédios da construtora, na 3ª ou 4ª casa que a gente fez no prédio, tinham 6 prédios da Castor e da Alicer sendo construídos, e dos 6 prédios, só um apartamento tinha acompanhamento da Eliane Pinheiro, aliás. Né? Mas era uma coisa muito incipiente, assim, e pegava a decoração, não chamava para fazer arquitetura e depois fazia o interior. Não tinha essa história. Não. Então, essa união da arquitetura com interiores, aí veio esta primeira geração. É uma união, porque tinha uma rixa também. Pois é, mas ali surgiu a primeira geração fazendo isso mesmo, que era a Patrícia, era a Bernadette, era a Márcia Cavalhais, era uma turma grande que veio fazendo essa história. Nossa, muito. E como eu disse no início, assim, sem nenhuma referência, eles inventaram essa história. Porque depois veio uma segunda geração de filhos ou de estagiários desses profissionais e que já tinham referências visuais. Né? A primeira geração não tinha referência visual. E é bacana, porque eu tenho um sentimento de que as primeiras Casa Cor tinham uma coisa muito da cultura mineira. Muito mesmo. Depois, aí veio a coisa de Milão, aquele olhar de Milão, o olhar internacional. Mas isso já foi em 2000 já, né? Nós pegamos uma época ainda sem... Não, pegamos, isso assim... Muito artesanal, que eu quero dizer assim. Depois, em 2000, já lembro de chegar tudo mais. Na casa que tinha em frente ao Xodó, na Casa dos Guimarães, ali, Solar dos Guimarães... 98, a gente não teve nenhum móvel produzido em Minas Gerais. Ah, tá. Isso eu lembro. Nenhum móvel, não tinha um tapete, nada que fosse produzido em Minas Gerais, com exceção da cozinha, né? Que era uma cozinha
modular. Não existia nada. Isso é que gerou um movimento que a partir do ano 2000 a gente começou, não, antes da premiação, a gente começou a colocar como obrigatório. Era obrigatório colocar uma peça de artesanato mineiro, era obrigatório colocar alguma coisa desenhada e produzida em Minas Gerais. E isso deu uma virada nessa história. Na indústria também, né? Nessa indústria. Foram trazendo, quer dizer, porque era uma coisa distante daquilo para uma mobiliadora que existia na época, né? Porque não existia essas lojas de decoração. Verdade. Existia loja de mobiliário, quer dizer, você ia na casa e mobiliava a sua casa. Né? Você não decorava, você mobiliava a casa. E eu acho que recentemente, mais do que nunca, esse orgulho de ser mineiro está claramente. Isso voltou. Esse ano, praticamente todos querem dizer que isso aqui é da nossa cultura, foi produzido aqui. É algo não, você vê todos local. Quase tem uma referência. Todo mundo com orgulho, sim, querendo mostrar o que a gente tem de melhor para o mundo, né? Também, né? Você vê o espaço Origem que a gente tem já há quantos anos, né? Trazendo ali a qualidade do produto mineiro dentro da gastronomia. O Sebrae foi um parceiro da Casa Cor quase que desde o início. Eles foram parceiros primeiro na questão do artesanato. Mas entraram por muito tempo artesanato, depois Flores das Gerais. A gastronomia entrou acho que foi no 2014. Pois é, mas aí já entraram também com uma parte de imobiliário, dando força para o Polo Moveleiro. Então, assim, eu acho que com diferentes situações, mas tem uma responsabilidade, assim, bacana nessa história. Quer dizer, enxergou na Casa Cor esse interesse nosso de desenvolvimento da indústria local. Porque isso para nós foi uma coisa que estava na nossa reta. Eu e Ernesto, a gente falava muito, se a gente não tiver uma indústria local forte, esse evento não vai durar. Então, assim, a gente construía maneiras de privilegiar a indústria local. Fizemos várias pontes de designers com lojas, né? A Isabela Vetti fez primeiro uma coleção para Líder. Né? Então, essa ponte dessas coisas, e de alguma maneira trazendo essas indústrias para dentro do evento. Porque eles olhavam muito de longe daquela história, porque ele era muito longe do universo deles. Né? E continuou sendo longe para alguns que morreram. Né? Continuou sendo longe para alguns que fecharam. Para quem enxergou que o futuro estava ali e que se aproximou, foi quem deslanchou. E está aí até hoje. A Casa Cor, esse movimento de um representante, de representar a cultura local, regional, ela é muito importante, porque hoje as pessoas circulam na Casa Cor no Brasil todo e nenhuma é parecida uma com a outra, né? Rio de Janeiro tem lá um estilo, BH outro, São Paulo outro, Ceará outro, Espírito Santo, isso. Bahia. Isso é muito legal, isso é um pouco do aspecto turístico. Quando a gente viaja para um lugar, a gente quer conhecer a cultura local. A Casa Cor representa a cultura local. A gente tem bons representantes aqui dos arquitetos, né, gente? Excelentes. Como que a gente vê o orgulho que eu tenho assim, de estar participando desses 30 anos, é ver a consolidação dos profissionais, arquitetos que começaram, você vê. Júlio, você pode dar um depoimento também interessante, que tem uma coisa que nos ajudou muito no início da Casa Cor, é porque em Belo Horizonte já existia, e só em Belo Horizonte existia, uma faculdade de decoração. Faculdade de decoração. E eu fiz essa faculdade. Com bons professores, né? Com a Freuza, era professora da faculdade. Se eu não me engano, Carico deu aula na faculdade. André Pena. Então tinham bons professores na escola. Na FUMA. Não existia mercado para essas pessoas, mas existia uma formação. Quer dizer, quando a gente fez a Casa Cor, também foi uma oportunidade para essas pessoas. Algumas dessas pessoas também entraram de cabeça nessa história. Como isso triplicou, né? A profissão agora é regulamentada. E eles comemoraram outro dia, da semana passada, o dia do design de interiores, né? Reconhecido pelo Estado, né? É o dia 30 de setembro. Mas a segunda faculdade de decoração surgiu em São Paulo quase 10 anos depois da Casa Cor. E a FUMA, de quando que é? Você se lembra qual que é a data dela? Não, mas eu entrei para a FUMA em 82.
Mas ela já existia. Já existia. Já existia. E já estava modernizando, já tinha... Eu, em 74, 75, eu fui fazer desenho industrial no Rio e já existia a faculdade de desenho industrial em São Paulo. Que era junto então, com a ela deve ser do início dos anos 70. Então ela foi muito pioneira ousada nessa história. verdade. A faculdade de desenho industrial já existiam algumas, né? A ESO do Rio, que era a maior referência que tinha, mas tinha uma boa escola de desenho industrial também na USP. Bacana. Não, tem que falar do banheiro de Tonico, que é uma coisa louca. Carmina Burana, com aquelas mãos. Como é que chama o cara tem que fez o tanta coisa, o peruano lá, como é que chama? Mas, é o Dávila. Dávila. A gente convidou o Alberto Dávila para trabalhar, para vir fazer. Ele falou assim, não, Casa Cor não tem nada a ver com a gente, não é uma coisa, a gente não faz interior e tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas vai lá e faz uma arquitetura. Não tem nada para eu fazer. Então, não sei o quê. Aí eu, de verdade, fazer um borboletário. E chamei, eu falei, Alberto, você quer fazer um borboletário? Não, gente. Aí eu falei assim, eu gostei desse negócio aí. Você arruma a borboleta? Eu falei assim, arruma. O Ernesto chegou e falou, Júnior, agora ele pirou de vez. Ele quer fazer um borboletário. Eu falei, borboletário? Você imagina, isso existe, né? Como é que nós vamos fazer? E o João, nós vamos fazer. E foi lindo. Fizemos uma parceria com e foi lindo mesmo. O zoológico, né? Que lá eles têm um borboletário. Não, fizemos uma foi parceria lindo. As pessoas entravam dentro do borboletário. Podia entrar. E as borboletas... Que legal. Não era sempre, que ano não, foi porque isso? foi na Pampulha. Primeiro ano da Pampulha. Não foi o primeiro ano da Pampulha? Aquela 99. Avenida Palmeiras? Então é 99. Palmeiras. Tonico fez Deca, com as florzinhas todinhas. Maravilhoso. Que era, na verdade, mais ou menos um painel que tinha inaugurado a loja nova da Terra. Isso. É isso que era mesmo. Aquela linha... Tonico ainda era seu sócio? Não. Não, né? Aquela linha em cima das rosas. Não, foi aquelas xilografuras do Nordeste, como é que chama aquilo? Foi em cima daqueles trabalhos, foi uma pesquisa que eu fiz de cordel. Chamava linha cordel. E aí eu fiz um painel grande com esse negócio. Aí o Tonico pegou aquilo tudo e levou para o stand da Deca. Nós tomamos, aí veio agora a parte que tem que cortar, que nós tomamos um esporro, que chegou uma mulher lá e falou que aquilo era uma coisa em extinção, que aquilo era um absurdo, era estimular o uso daquela história, então não sei o quê. Aí foi duro, já estava lá montado, mas foi lindo aquele negócio. Foi. Você imagina um painel grande, todo de florzinha vermelha, com a Deca escrita de flor branca. Em florzinha. Tonico fez histórica, né? Mas e o banheiro? O banheiro com aquela música tocando Carmina Burana. Nossa, todo furão, assim, com as mãos que eram os toalhetas. Tocando Carmina Burana com aquelas mãos douradas, assim, para pendurar. E aquele trono lá no final da Deca. Era maravilhoso. Não era da Deca. Não era um japonês. Era um vaso japonês da Toto. Por isso o trono, né? Que era uma coisa tão diferenciada. Ainda foi para Milão. Mas como é que a Deca deixou, então? Outros tempos. Outros tempos. Outra direção. Eu sei que a Casa Cor, ela eu acho que ela trouxe para BH uma possibilidade universal, internacional, criativa. Eu acho que durante muito tempo e ainda é um dos locais onde as pessoas conseguem sair do tradicional, sair do que a gente está acostumado. Sempre tem coisas novas, bonitas e interessantes. Agora, você participou já de Casa Cor como arquiteto. Já assinei espaço, já fui estagiário, passei quase em todos os setores. Então me conta como que é a experiência de estar do outro lado também. Não, é maravilhoso. Porque você fez várias, fez com Paulo Augusto. Acho que eu fiz 3. Com Vitor. E com a Fósforo, né? Com a Fósforo. Galeria ali no Macacos. Não, Macacos não. Você fez aquele outro também do prédio? A entrada? Boulevard também. É verdade. Você fez a entrada. Fiz a entrada. Olha, a sensação de fazer um espaço na Casa Cor como profissional é muito legal. E hoje eu estou na frente do evento, né? Eu consigo saber o que eles vão sentir. Isso é muito legal. Porque você expressa ali algo que você deseja com um apoio dos fornecedores, de empresas, as melhores que tem no mercado.
e de repente você abre as portas para o público entrar e assim, ficar percebendo qual é a expressão do público em relação ao seu trabalho. Isso é muito, muito interessante. E tem uma coisa também, para essas pessoas novas que entram, que é o seguinte, a faculdade, ela ensina o básico, e na minha época tinha uma coisa assim que a arquitetura é arte, né? Não tem um compromisso com a realidade ali da história, a arquitetura é arte. E o que acontece com a Casa Cor é que as pessoas às vezes chegam jovens e pegam espaço e aquilo tem que ficar pronto, tem que ser construído, não é só desenhar. Então isso eu acho que dá uma mudança na vida do indivíduo, do profissional. Dá uma mudança radical. É verdade. Que está no papel. Sair do papel... É como se o cara se formasse e o pai dele mandasse ele desmontar e quebrar a cozinha e o banheiro. Né? Não, quebrar tudo e fazer um novo. Aí qual que é a reação normal do cara? Eu vou chamar um engenheiro, vou chamar um não sei o que, vou chamar o que eu vou fazer. Aqui não tem engenheiro, não tem nada, ele tem que botar a mão na massa lá e resolver, né? E fazer. E isso faz uma diferença muito impressionante. Mas na primeira Casa Cor, a Isabela Vete e a Lili, sócia dela, fizeram 4 mil rosinhas. O bacana disso foi a Isabela ter aprendido o tanto de trabalho que dá. E isso faz parte de uma formação. Quer dizer, o cara inventa um detalhe, inventa o detalhe e coloca lá. Agora vem aqui e executa. Né? E aquele tapete só de prego na casa do Conde? Aquela varanda, aquele jardim só de pregos diferentes na casa do Conde. Era lindo. Sobrou da rede, não, começou a catar os pregos e fez um paisagismo imenso só de pregos. Não, mas era prego? Era tinha de tudo, cheio de ferramenta, prego, era lindo. Mas eu queria só voltar a um negócio que eu acho bacana também, que você estava falando do Carico, do que eles fizeram, etc e tal, que são pessoas que vêm de uma formação de arquitetura. E isso eu acho que fez uma escola também na Casa Cor Minas, que é bacana, e que não é tão comum nas outras Casa Cor assim, mas aqui é muito forte, que é uma belíssima arquitetura de interiores. Quer dizer, antes da decoração, precede a decoração, uma arquitetura de interiores. Em São Paulo, geralmente, até as pessoas que fazem uma boa arquitetura de interiores, às vezes chamam um decorador para terminar o serviço dele. E tem gente muito boa nessa história de finalizar. Mas aqui, se você visitar a Casa Cor e parar nos espaços e olhar, você vai ver ambientes muito bons, com uma ótima arquitetura de interiores, com uma compreensão muito boa do que é o espaço, né? Não são todos, mas muita gente olhou para aquele espaço e compreendeu o que é aquele espaço. Né? Não, isso é um prédio decor, isso é uma janela grande, tem uma coisa assim, e trabalharam isso e fizeram uma planta, um projeto a partir disso. Né? Então, quer dizer, pegaram a arquitetura, fizeram uma arquitetura de interiores e depois uma decoração. Né? Dudu, você tem um preferido, assim, quando você entrou, né? Porque você... Um ano preferido? Não, assim, de um ambiente que te marcou muito. Assim, tem alguma história que você lembra, assim, com... Eu me lembro da primeira vez que eu cheguei perto do Carico. Ai, que legal. E isso foi muito especial para mim. Porque o Carico, a gente conhece o trabalho, né? Quando você não conhece a pessoa, você conhece o trabalho, que é sensacional, até hoje eu acho. Um dos maiores profissionais que eu já conheci. Mas quando você conhece a figura... É diferente, aí você apaixona mais. Aí de repente eu tava tomando um chopp com o Carico, e aí você bate papo, e um cara extraordinário, um cara extremamente culto, que te conta, traz referências do mundo inteiro, te abre tanto a cabeça. Então, para quem chega em Casa Cor, um dos aspectos muito ricos, assim, é de se aproximar daquelas referências. Né? Isso. Entre outros, né? Estou falando do Carico, mas a própria Freuza. Eu, né, assim, tive a sorte de ter convivido um pouquinho com a Freuza por causa de Casa Cor, que ela visitava, eu recebia ela, a gente ia para o restaurante. Então, isso mesmo. Tem uma história engraçada do Dudu. Vou contar. Então, era o seguinte, a Casa Cor tinha uma coisa muito boa, porque uma semana antes da Casa Cor, aí você vê quem que está ali para quê, né? Então, os arquitetos têm que fazer de qualquer maneira, e aí tem os estagiários, os estudantes, as coisas, os colaboradores, e você vê quem que pega de verdade o touro, né? Quais são os pintores que encaram e dão conta, quais são os marceneiros que dão conta, e quem são os estudantes que vão dar conta, etc e tal. Então, todo ano da Casa Cor a gente ia pegando. O Luiz foi um, o Luiz Gustavo, da Objeto. O Luiz decidiu fazer Casa Cor dentro da Casa Cor,
dentro de um banheiro da Isabela Vetti, que ele perguntou para a mãe dele, quem faz isso daqui? Quem que é? A mãe falou assim, arquiteto, eu quero fazer arquitetura. Então o Luiz decidiu fazer arquitetura dentro da Casa Cor. No ano seguinte, aí ele já tinha passado no vestibular, no ano seguinte ele pediu para trabalhar no ambiente da Isabela Vetti. Ele foi recepcionista do ambiente da Isabela Vetti. Como é que foi então com o João? E quem começou foi João, o sócio dele. João Lucas. Pois é, mas aí, deixa eu acabar de contar. Então a gente tinha essa história. O Luiz foi muito bom, foi uma pessoa que depois trabalhou com a gente vários anos, assim, montando coisas, trabalhando com a gente e tal. E aí ele saiu e voou com maravilhosamente bem, montou uma empresa. Eu também tenho uma história para contar do Luiz disso. Montou uma empresa de muito sucesso e ele sempre me perguntava, João, quem que tem de bom lá na Casa Cor? Estou precisando de gente lá no negócio. Então, aí eu sempre indicava algumas. Aí teve um ano que eu falei assim, ó, eu vou indicar um menino lá para você, Duque, você vai fazer o seguinte, quando chegar na época da Casa Cor, você me devolve ele. E foi isso, né? Foi isso. Aí eu fui e voltei umas 2, 3 vezes. Ah, você foi. Fui, você trabalhei na Objeto. Mas então, o Luiz, não foi o João Lucas, que começou a querer trabalhar e correndo do menino igual um louco, não queria de jeito. O menino andando com uma pasta, eu não tô com tempo, aquela loucura de Casa Cor de obra. Aí o João Lucas fala assim: hoje eu estou procurando trabalho. Eu falei, meu Deus, estagiário. Meu filho, você pode trabalhar 7 horas, tem carro. Foi uma benção. Ele entrou e aí foi o João Lucas maravilhoso, um ano. Adorei trabalhar com o João Lucas. Ele falou, vamos embora, mas eu vou pôr um amigo meu. Eu falei, não vou gostar tanto igual, vou sofrer. Aí veio o Luiz, eu falei, já sei que você gosta muito do João, vou tentar. Eu falei, não, e foi maravilhoso. E eles ficaram sócios, sócios. Mas aí o Luiz, lá em Alphaville, Pedro Lázaro ia fazer uma palestra sobre a arquitetura instantânea. Eu falei, Luiz, vai. Ele falou, não vou não. Assim, preguiça, correndo. Eu falei, olha, não tem arquiteto que faça isso. Você vai porque vai ser muito bom. Vai, Luiz. Empurrei ele, falei, e ele voltou. E foi dali que deu a inspiração para fazer arquitetura instantânea, que é o que ele faz hoje, né? Exatamente. De fazer evento. Efêmero. Vai lá, você vai aprender com o Júnior, adorei de ter ido conhecer. Eu tenho uma história legal. Por que eu fui parar na Casa Cor? Eu passei um ano morando na Itália, estudando arquitetura. Quando eu voltei assim, louco para trabalhar, precisava trabalhar. Você estudou arquitetura na Itália? Fiz algumas matérias lá. Que legal, isso eu não sabia. E aí eu voltei muito animado, assim, querendo ter experiência. E assim que eu voltei, meu primeiro matéria, assim, meu primeiro professor foi o João Diniz. Ai, maravilhoso. E quando eu vi o João Diniz na sala de aula, que já era um arquiteto que eu sabia do trabalho dele, curti, eu falei, eu vou pedir um emprego pro João. Fui lá no João Diniz e falei, João, tô doido para trabalhar, deixa eu trabalhar com você, eu gosto muito do seu trabalho, não sei o quê. Aí o João falou assim, olha, meu escritório tá cheio, não tem vaga, mas esse ano eu vou fazer um pavilhão na Casa Cor. Eu vou ligar aqui pro Ernesto para ver se ele não quer te contratar para você acompanhar minha obra lá. Foi um ano que o João estava mais afastado e o Ernesto estava lá tocando. E o João Diniz ligou pro Ernesto. O Ernesto falou, manda vir aqui. E fui lá, e aí comecei foi ótimo. Minha vida com a Casa Cor, foi muito bom. Né? E o João Lobo. Esse pavilhão foi um contato meu, era Valorec Management. Nossa, bacana. Ia ser um igluzinho. Aí tivemos a primeira reunião, e o Merige empolgadíssimo, ele é o responsável pela reforma lá do da Praça 7, o Valorec Management. Aquilo foi sonho de Merige, né? Cine Brasil. E aí o Merige empolgado, não, a gente pode aumentar um pouco. Mas era um igluzinho, né? Um pouco. Aí, na época também, eu chamei aquele pessoal da acústica, como é que eu chamava, gente? WSDG. WSDG. E o que fazia refrigeração, ar refrigerado. Arcongel. Não era Arcongel, não, era outro, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E aí nós conseguimos aumentar, ficou um pavilhão imenso da Valorec. Acho que eram 1.000 metros quadrados. E ficou lindo. Definitivo como uma entrega para eles, né? Entrou com uma sacada genial da WSDG, que eles inclinaram a parede de vidro. Né? Quando inclinaram a parede de vidro, eles acabaram com
Reverberação. Reverberação. E não sufocava, então, né? Um negócio enorme, Não, foi uma e linda acústica Casa maravilhosa. também ali, né? Foi um projeto sensacional aqui. Sensacional. E nós lá, né, Dudu? E nós lá, ralando. Né? Foi divertido. Aliás, todos os anos de Casa Cor foi muito divertido, porque a gente ficava muito juntos, dava muita risada, chorava de vez em quando. Isso que eu falo. A Casa Cor a gente não, tinha um choródromo lá. Tinha o Paulo tomava conta da obra, a gente via Paulo assim, tava lá ele chorando, Dudu, tá lá chorando. Mas Casa Cor que tem é isso, é muita emoção para todos, né, para tudo que acontece, é muito intenso, né, é uma temporada intensa. E eu acho que Casa Cor cada vez mais bem assim. Vocês têm alguma ideia para onde que a Casa Cor vai? O que vem de novo? Vocês têm alguma previsão? Olha, eu acho que o caminho continua o mesmo, que é muito bonita a história da Casa Cor, que é descobrir imóveis que são importantes na história, ou pela arquitetura, ou pela história, ou pelo local, e abrir as portas para que a cidade conheça e promover ali algo de positivo, ou seja para o novo uso, seja para contribuir numa reforma, num restauro. Esse continua sendo, né, nosso objetivo, que eu acho que é muito rico. Mas eu acho que é sempre o maior desafio. Poucas coisas me tiram o sono. Eu sou uma pessoa que dorme facilmente. Não ter o imóvel me tira o sono. Uma coisa que eu... Então tem uns 20 e tantos anos que você não está dormindo. Não, na hora, até determinar ter um espaço, é difícil. Mas aqui, realmente, em Belo Horizonte, pessoal, é difícil mesmo. Porque depois que você tem o espaço, ótimo. Aí você vai tocar, você consegue seguir para frente. Enquanto você não tem, você fica engessado, você fica empacado, sem saber o que você vai fazer. Deixa eu falar de uma outra coisa também, que eu acho que na Casa Cor, a Casa Cor tem uma história importante, assim, e na época a Cult também, porque a Cult fazia, além da Casa Cor, fazia o Boa Mesa também. Mas os restaurantes e bares da Casa Cor tiveram um papel muito bacana na cidade também. Nossa, super, né, Dudu? Faz maior diferença. Não, e essa coisa de ter um restaurante bem cuidado, com o prato direito, com as coisas assim. Eu me lembro que a gente fez o Boa Mesa, e acho que foi no último ano do Boa Mesa surgiu também a comida de boteco. Ou no ano seguinte, a comida de boteco. Foi 2001, para Maranhão? Boa Mesa foi 2001, 2, 3, 4 e 5. Então, comida de boteco deve ter começado em 2005 ou 2006. E eles, logo no início, fizeram uma coisa muito bacana, que o estado do banheiro era condição condição de prêmio. É verdade, me lembro disso. Era um item a ser premiado. O que já começa a dar uma virada. E hoje, assim, eu adoro um bom boteco. Adoro um bom boteco. Acho que todo mundo sempre gostou da comida de boteco, mas os botecos acompanharam essa história. Também, né? Os chefes foram melhorando a qualidade, essa coisa toda. Mas eu acho que o início de Casa Cor, que era uma coisa assim... Não tinha bar, né? Tinha só restaurante. Era muito especial, né? Tinha bar também. Tinha. Tinha lá da Sapucaí. No primeiro que não tem. No primeiro teve um café. A Sapucaí foi uma virada também nessa história de bar. Não, mas no segundo ano... Não. Teve o restaurante e o bar, que a Bernadette foi um bar que bombou. Era uma coisa assim. O único bar que comparou com esse foi depois o da Rede Ferroviária Federal. O caso da Rede Ferroviária Federal que eu queria falar aqui, que foi uma diferença, que a gente conseguiu pegar um público muito diferente que já não visitava a Casa Cor. A gente ter feito aquela gentileza aberta. Ainda não visitava. Mais jovem. Que pegou aquele espaço todo aberto da Rede Ferroviária, que as pessoas tinham acesso ali, gratuitamente, e foi um bar delicioso ali naquelas duas edições, né, que as pessoas podiam somente ir até o bar e começaram a se identificar com o evento, né? Começaram a dar vontade de entrar e entrava também. Nós temos 3 recordes de público, de bilheteria. 2000, Casa do Conde, Sapucaí e Palácio das Mangabeiras. Sapucaí? Sim. Sapucaí. Foi um estouro. Foi uma coisa impressionante. Impressionante. E isso não estamos nem contando o bar, né?
o barro externo, né? Era só durante o dia ali, do que entrava, né? Porque tinha dia que você saía da Sapucaí ali 2 da manhã, tinha fila na calçada de gente esperando a gente sair para entrar. Lembro mesmo, gente. Não está contando esse público, não. Era recorde de público. E no parque, a fila fora do parque. Impressionante. Era impressionante. Eu tenho vídeo disso, é tão engraçado. Ver uma fila para entrar. Tinha tido fila em 2000 também. Eu me lembro uma fila que ia da bilheteria até a Avenida do Contorno ali, né? Tinha fila que ia da bilheteria até a Avenida do Contorno também. Era muito impressionante. Eu me lembro no 7 de setembro, na Casa Cor, foi uma sexta-feira, um sábado, alguma coisa assim. Mas eu me lembro dessa data, 7 de setembro, em que a gente estava quase surtando de tanta gente, porque também tinha uma coisa em Casa Cor, assim, as pessoas iam e não iam embora. Ninguém ia embora. Então terminava a visita, rodava de novo, depois viu de dia, queria ver de noite, como é que era a iluminação de noite e tal, não sei o quê. E as pessoas ficavam lá rodando naquele negócio, visitavam 3, 4 vezes e não saíam, né? Era uma novidade assim, para todo mundo. Muita gente nunca tinha visto uma casa decorada. Assim, a arquitetura, antigamente, cada cômodo tinha um lustre no teto. Isso, tinha um lustre pendurado no teto, no meio do teto. Tem projetos de iluminação, hoje tem arquiteto especializado nessa área, nesse segmento. Acho que teve uma pessoa que foi muito importante na Casa Cor, foi o Ernesto. Né? Foi. Muito. O Ernesto, ele, como pessoa, é a pessoa mais elegante que eu conheci na minha vida. Não amarrotava, João. Ele não amarrotava. O cabelo muito especial e a roupa não é isso. Não é isso. É o jeito de ser. É uma elegância como ser humano, assim, muito impressionante. Muito impressionante. Assim, impecável ele no trato com as pessoas, na preocupação com as pessoas, no cuidado. Uma pessoa impecável nesse sentido. E também, ele, no nosso segmento de lojista, primeiro, quando ele montou a La Lampe era uma loja muito diferenciada. A La Lampe era uma loja muito linda. Eu não sei se tinha alguma loja em Belo Horizonte com cuidado com a beleza que a La Lampe tinha. Não era só pelos produtos, não. Era uma coisa muito bem cuidada, né? Assim, mas era um cuidado do detalhe, né? O cuidado da xicrinha, aquela coisa que da elegância que o Ernesto tem, que não era uma coisa xícara com design, não necessariamente isso, mas tudo era bem cuidado, um atendimento personalizado. E ele trouxe para a Casa Cor, apesar de um requinte, ele trouxe, além do requinte de ter trazido muito dessa personalidade, ele trouxe para a Casa Cor também uma visão muito importante sobre iluminação. Nós tínhamos aqui já a Iluminar, que era uma boa fábrica, que produzia bons produtos de iluminação. De arte? Não tinha de arte. Ainda não estava começando. Não, de arte foi muito depois, bem depois. Mas não tenho certeza, depois a gente... Mas quem deu o tom nessa história do mercado, quem fez esse mercado crescer, foi o Ernesto na Casa Cor. Porque essas lojas, era caro montar uma iluminação, e montar uma iluminação da casa inteira. Então o Ernesto com a La Lampe bancava mais da metade da iluminação. Bancava toda a iluminação externa, bancava essa história toda. Com um custo muito alto. E a iluminação da Casa Cor era... Aliás, todos os projetos iluminatórios que eu vi, muito bonito. Era uma coisa que não tinha nenhum exagero de luz, né? Isso que é muito comum. Acho que foi a primeira loja que tinha um laboratório, né? Tinha um laboratório lá para você sentir, lá se descia, tinha uma sala montada. E ele não usava mais luz do que precisava. Sempre com aquele negócio assim, um bom projeto de iluminação, é que você não sabe que está iluminado, não sabe que tem um projeto. Ele dizia isso, né? Quer dizer, um bom projeto de iluminação, se você chega e aquele móvel bonito está bem iluminado, é isso que interessa num projeto de iluminação. E ele sabia fazer isso, né? Porque muita gente fazia projetos E além de ser... Muita gente fazia projetos de iluminação que você chegava e entendia, esse apartamento foi iluminado, né? Que era aquele negócio... E valorizava o produto, né? O dele você não... Fazia essa magia da lâmpada. Tinha um abajur que era lindo, né? Algumas peças que colocavam, mas a luz do espaço
você não enxergava a iluminação, você enxergava o que tinha que enxergar na história. A experiência de trabalhar com a Ernesto foi muito boa. Quando o João me chamou para trabalhar, ele falou assim, vamos trabalhar para mim? Eu não entendo nada de casa cor. Não, você vende, né? Você comercializa, você vai fazer captação de recursos. Eu falei, então tá, mas você não vai trabalhar para mim, não. Você vai trabalhar para o Ernesto. Então eu atendi o Ernesto, você trabalhava para o João e eu trabalhava para o Ernesto, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, que eu aprendi muito com ele ali, né? Porque não era o que eu vendia até então, né? Então eu tinha que conhecer o evento, entender o evento e o que vender, como vender, e foi uma experiência fantástica poder ter trabalhado com ele. Ele era muito divertido, né? Muito divertido. Muito engraçado, gente. A gente passou bons momentos com o Ernesto, né? Ele, para mim, ele e João foram sempre dois professores de vida. Com o Ernesto eu aprendi muito a resolver problemas, porque ele sabia ter calma, né? Calma. Porque a gente tem muito problema em casa. Mas comercial, você resolve problema até hoje, porque você olha para direito, problema o tempo todo. Era realmente... E o João é uma das pessoas mais criativas que eu conheci. O João me ensinou... sei lá, se a gente tem que fazer uma coisa aqui, eu pensei em milhões de ideias, o João sempre tem uma ideia diferente. É incrível. Então, soluções, a escola foi muito boa. O design mais assim do lado é você. É você sabe. Foi uma dupla, uma, né? Uma referência para mim. E é um querido amigo, ainda tem a grande virtude, a maravilhosa virtude de ser cruzeirense. Então a gente ainda fazia Casa Cor na Pampulha, a gente ainda ficava lá, ia para lá para assistir o jogo. E alguns anos nós tivemos uma coisa muito engraçada, porque a gente descobria quem que era cruzeirense, né? E a gente comprava ingresso para quem era cruzeirense, para o Mineirão. Mas não dava o ingresso não, porque se desse o ingresso eles iam vender, né? Então a gente acompanhava eles e entregava na porta assim para ele passar. Depois que ele passava, aí pronto, aí embora a gente ia para arquibancada. Esse povo era da geral na época, né? Mas era uma cena engraçada. Um boy que era atleticano, chegou com a camisa do Atlético, todo felizinho assim. João olhou para Ernesto, tipo assim, como que nós vamos deixar isso? Virou assim, Marilene, uniforme amanhã para esse rapaz. Ele não veio mais. Uniforme. O menino compra uma camisa os dois assim, absurdo ter um atleticano aqui dentro. E eu acho que foi também um belíssimo exemplo de uma amizade, né? Maravilhosa dos dois, que a gente sempre acompanhou e admirou. O João até hoje, toda sexta-feira, vai almoçar com o Ernesto. Isso é uma coisa que eu admiro muito também. Então, parabéns para vocês. E muita saudade daquele tempo também, viu? Era muito bom. Tudo é bom. Se você pensar, é muito pouco tempo, né, que teve essa virada, né? Não, muito. 30 anos aconteceu coisa demais, porque a gente nem tinha celular na primeira. Então você pensa bem, foi outro dia, mas a gente não tinha nem radinho, né, João? Era no berro, nas perninhas. Então, gente, olha, eu tenho que falar que eu sou muito grata, muito feliz de ter participado de alguns anos, né? Da Casa Cor, sou muito, muito feliz mesmo. Sou feliz pela minha trajetória também, acho que eu contribuí também. Acho que não falamos de você, mas é importante, porque desde a primeira Casa Cor, esse relacionamento com profissionais, que é importante. Eu era péssimo nisso, né? É verdade, eu era péssimo nisso. Ainda sou até hoje, né? Eu tinha um defeito, às vezes as pessoas chegavam para mim e perguntavam, você gostou? A gente tinha que lembrar para o João quem que é quem. Ele esquecia. Essa você gosta. Você gostou? Eu nunca consegui mentir para ninguém. Às vezes eu falava assim, olha, não é assim, eu sou arquiteto, não sou eu que vou comprar seu trabalho. Né? E não necessariamente o que eu gostava era o que fazia sentido, fazia sucesso e tal. Então muita gente, e a Júnia era essa flor de pessoa, né? A Júnia vinha atrás, remendando tudo, consertando, tentando consertar as minhas bobagens, né? Nós fizemos um papel importante nesses 30 anos. Mas eu sou muito feliz mesmo, queria agradecer demais. A gente que agradece muito legal. Esse papo eu acho que é tão gostoso, a gente podia ter outros, porque tem muito assunto do que aconteceu, das coisas que a gente sente, mas que Casa Cor é uma coisa que emociona em muitos sentidos. A gente vê, assim, aqui dentro da casa mesmo, esse ano, você vê assim,
ou algum arquiteto que lembrou de alguma coisa da família, de ter visto alguma coisa. Então, acho que a gente contribui muito para a cidade, contribui para a formação dos profissionais, né? E fomenta esse mercado. Muito lojista conseguiu, não só dos profissionais, mas muitos lojistas cresceram muito com a Casa Cor, né, em diversos segmentos. Nossa, muitos. Para o mercado, para a cidade, para os lojistas, foi muito importante. Então, que venha muitos e muitos anos pela frente. Sucesso para Juju. Obrigado, Tinoca. Eu quero só te falar uma coisa. Eu acho que você tem a cara da Casa Cor. Júlia Casa Cor. Tem a cara. As pessoas te olham, seja onde você for. Júlia Casa Cor. Casa Cor, né? Você vê, eu sou super orgulhosa disso. Então, parabéns pelo trabalho que você fez ao longo desses anos. Acho que você contribuiu muito para o setor, para esse mercado. Fico muito feliz. Esse trabalho com os profissionais, com as lojas. E dentro da Casa Cor, obviamente. Isso é muito importante. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre um RP nesse setor, foi com você, e acho que você abriu um caminho para muita gente. Aqui dentro, né? Que João que me deu esse título. É um título muito bem dado. Um beijo. Obrigada, viu, gente? Muito bom, parabéns. E até a próxima, né? Até a próxima.